Senhor. Reflete em nós o teu amor, infinito amor, amor que restaura, amor que conforta a minha vida. Ter intimidade, conhecendo a verdade, vou seguindo. Para o alvo eu vou, ó Pai de amor. Conflitos vivi, mas superei. Sempre confiei no compromisso, firmado lá na cruz. Restaura nossas vidas, Senhor. Reflete em nós o teu amor, infinito amor, amor que restaura, amor que conforta a minha vida. Ter intimidade, conhecendo a verdade, vou seguindo. Para o alvo eu vou, ó Pai de amor. Conflitos vivi, mas superei. Sempre confiei no compromisso, firmado lá na cruz, ó Pai de amor. Conflitos vivi, mas superei. Sempre confiei no compromisso, firmado lá na cruz. Restaura nossas vidas, Senhor. Muito boa noite, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Uma alegria, um prazer e um privilégio, nesse início de noite, estarmos reunidos para compartilharmos da palavra do Senhor. Hoje é quarta-feira, dia 27 de janeiro do ano de 2021, e você agora está participando do estudo bíblico da Igreja Presbiteriana de Laranjal Paulista. Eu, pastor Antônio Carlos, vou com você aí por alguns instantes, por alguns minutos, por um tempo na presença do Senhor, um tempo de oração, um tempo de louvor, de adoração, mas também um tempo de juntos estudarmos, juntos refletirmos na palavra do nosso Deus, refletirmos nas Escrituras, naquilo que Deus tem para a sua vida, para a minha vida, aquilo que Deus tem para a nossa história. Vamos começar então esse momento, começar esta noite orando, clamando pela direção de Deus, orando, clamando para que o Senhor mesmo, nosso Deus, possa, abençoando-nos, visitar-nos com o teu Santo Espírito e assim falar ao nosso coração. Curva a sua cabeça nesse instante
e vamos orar, vamos falar com o Senhor. Eterno e poderoso Deus, é muito bom estarmos na Tua presença. Na Tua presença, ó Pai, nesse instante, o nosso coração se aquieta, o nosso coração encontra paz, consolo e calma. Deixamos de lado, ó Pai, as emoções, o turbilhão de movimentos e situações que nos cercam. E, ó Pai, nesse instante voltamos o nosso coração para Ti e a Ti somente, ó Pai. Voltamos o nosso coração, ó Pai, descansando nos Teus cuidados, descansando, ó Pai, no Senhor, sabendo, ó Pai, que o Senhor tem cuidado de nós, sabendo, ó Pai, que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de ser, ó Pai, tem cuidado das nossas vidas, escrito a nossa história. Cuidado, ó Pai, do Teu povo de uma maneira espetacular, de uma maneira extraordinária, de uma maneira única e amorosa. Ó Pai, nesse instante, rogamos que o Senhor, Tu mesmo, ó Pai, possa pelo Teu Espírito Santo nos visitar, trazendo-nos, ó Pai, o consolo, a paz, a direção para esse momento, e que seja um momento do Senhor, um momento de meditação na Sua palavra, de estudo, um momento, ó Pai, em que juntos vamos poder conhecer um pouco mais dos Teus ensinos, da Tua orientação, da Tua mensagem ao nosso coração. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos e assim também Te agradecemos. Amém e amém. Louvado seja o nosso Deus. É muito bom nós termos esse momento no meio da semana, né? No meio da semana, no meio dos nossos afazeres, nós temos um tempo para estarmos na presença do Senhor. E esse é o momento que temos para meditarmos na palavra, para orarmos uns pelos outros e orarmos todos em si, clamando pela graça, pela misericórdia de Deus, mas é também um tempo para louvarmos ao Senhor. Eu escolhi para nós louvarmos a Deus nesse momento um hino, o hino do Inário Novo Cântico, de número 137, hino intitulado Abrigo no Temporal. Com alegria, com regozijo em seu coração, vamos juntos louvarmos ao Senhor, cantando juntos esse hino, hino de número 137. Sendo forte é o Senhor, refúgio na tribulação, constante e firme amparador, refúgio na tribulação. O Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. É como sombra no calor, descanso na tribulação, refaz as forças da vigor, descanso na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Piloto bom no bravo mar, firmeza na tribulação.
Sim, Cristo, Ele é o nosso abrigo no temporal. Ele é e sempre será o abrigo do crente em toda e qualquer situação. No temporal, na tempestade, em todo mal. Cristo é, foi e sempre será o abrigo de todo aquele que nele crê. Louvamos o nosso Deus por esta certeza, por esta convicção verdadeira, única e especial que temos em nosso Senhor. Nós vamos passar ao momento do estudo bíblico desta noite e hoje nós retomamos os nossos estudos bíblicos doutrinários acerca dos temas da nossa confissão de fé, a Confissão de Fé de Westminster, e hoje nós damos continuidade sobre o tema os sacramentos. Algumas semanas atrás, nós começamos a falar sobre os sacramentos e naquela ocasião nós tivemos uma visão geral sobre o que são os sacramentos. Compreendemos biblicamente que são dois os sacramentos, o batismo e a ceia, e compreendemos que eles expressam de uma forma visível uma graça que não pode ser visualizada. Então tivemos uma visão geral a respeito desse tema, a respeito da questão dos sacramentos. Hoje nós vamos começar a falar então sobre esses sacramentos. Nós falamos de uma maneira geral e hoje nós vamos falar sobre o primeiro deles, o batismo. E com a graça de Deus, na próxima quarta-feira, nós vamos falar sobre o segundo sacramento, a ceia do Senhor. O batismo, nós podemos claramente afirmar que ele é o primeiro dos sacramentos cristãos. Ele é o primeiro dos sacramentos que foi instituído por Jesus. E o batismo foi instituído pelo nosso Senhor Jesus já no início do seu ministério, quando ele mesmo foi batizado, e foi reafirmado no final do seu ministério, antes dele ser assunto aos céus, quando ele dá ordem aos apóstolos para que eles pregassem o evangelho e aos que crescem os batizasse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De uma forma muito prática, nós vamos falar hoje sobre o batismo e o seu valor para o cristão. Ou seja, o batismo como um sinal visível de uma graça invisível. Ele é um sinal visível. A água que é colocada sobre a cabeça daquele que crê é um sinal visível. Mas um sinal visível de qual graça? Qual é esta graça invisível? Então, exatamente sobre a graça invisível que está oculta no batismo, que nós vamos falar nesta noite. O batismo é um sinal visível que você vê de uma graça que você não vê. Mas qual é essa graça? Então, em nosso estudo, eu dividi essa graça em 5 aspectos. Então, nós vamos falar sobre cada um, muito rapidamente, destes 5 aspectos dessa graça que está oculta, mas é revelada pelas Escrituras ao tratar do tema batismo. Nós não trataremos das controvérsias a respeito do batismo, como o rebatismo, a forma de batismo. Nós falaremos muito mais sobre a graça que está envolta no batismo. Então, em nosso estudo bíblico desta noite, nós vamos enfatizar o batismo como um sinal visível
de uma graça invisível. É algo que você vê, a água que é derramada sobre a cabeça do que crê. E por que água? A água porque ela é um símbolo de purificação. Por que sobre a cabeça? Porque é o símbolo das faculdades nas quais Cristo, através do Espírito Santo, passa a dominar por completo o ser humano. A cabeça representaria a totalidade do ser humano. Então, um símbolo visível, um sinal visível de uma graça que não pode ser visualizada. Mas qual é esta graça? Então, para começarmos a falar sobre essa graça, nós vamos ler alguns textos bíblicos. Eu escolhi, como eu falei para vocês, nós vamos falar de 5 elementos ou 5 características desta graça invisível, e para cada uma delas eu escolhi um texto bíblico para o nosso deleite espiritual, para a nossa instrução. Primeiramente, nós vamos falar sobre a graça da salvação. Eu escolhi para isso lembrarmos de Mateus 28, 19. Você pode abrir a sua Bíblia, Mateus 28, 19, ou se desejar, pode acompanhar no visor. O texto já está aparecendo para você. Texto bíblico que diz: Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ir, fazer discípulos, batizar, ensiná-los. A primeira relação, ou o primeiro tópico que eu quero enfatizar aqui, é que o batismo ele tem uma relação com a salvação. Isto não quer dizer que o batismo é a garantia da salvação. E tampouco quer dizer que se alguém não for batizado, ele não será salvo. Mas aqueles que creem anseiam pelo batismo. Assim deve ser no coração deles. O batismo é o passo natural àqueles que creem. Aquele que crer e for batizado será salvo. Marcos 16, verso 16 nos diz isso. Então, a primeira graça invisível que está relacionada com o batismo é a salvação. Você foi batizado, se na idade adulta, porque você afirmou que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador. Se na infância, você foi batizado na fé dos seus pais que criam, ou que creem, melhor dizendo, em Jesus como Senhor e Salvador, e almejam pelo pacto da graça do Senhor, pela relação pactual do Senhor, que você também seja alcançado por esta graça. O batismo, primeiramente, é um sinal visível da salvação. Isso não quer dizer, como falei há pouco, que se a pessoa não for batizada, ela não pode ser salva. Na própria palavra de Deus, nós vemos aquele ladrão que estava crucificado ao lado de Jesus, e Jesus garantiu que ele estaria no céu com o Senhor. E ele possivelmente não foi batizado, não teve tempo ali para ser batizado. Mas aqueles que creem, esses almejam, desejam o batismo como um sinal visível desta graça, da graça da salvação. Então, primeiramente, o batismo é um sinal visível da graça salvadora. Um segundo tópico aqui que eu quero destacar é que o batismo é um sinal visível da graça do arrependimento. Atos capítulo 2. Você pode abrir aí a sua Bíblia, eu aguardo enquanto você abre. Atos capítulo 2, verso 37 a 39. O batismo, um sinal visível da graça da salvação, mas também da graça do arrependimento. Assim diz a palavra do Senhor. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram aos apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom
do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. O batismo, ele também está relacionado à graça do arrependimento. E por que graça? Porque o arrependimento é uma capacidade que vem de Deus. O arrependimento para a salvação é uma capacidade que surge em Deus pelo agir do Espírito Santo em nós, e a partir desse agir nós somos levados a uma vida sincera de arrependimento e de mudança de atitude. O batismo, ele também expressa, portanto, de forma visível, que nós nos arrependemos dos nossos antigos atos pecaminosos e buscamos uma nova forma de viver. Veja, então, primeiramente, dois aspectos do batismo. O batismo expressa de forma visível que somos salvos e expressa de forma visível que nos arrependemos dos nossos antigos atos. E agora buscamos uma nova vida. Um terceiro aspecto que eu quero destacar aqui, e agora falando do aspecto coletivo, até agora nós falamos do aspecto individual, o batismo relacionado à salvação, ao arrependimento, mas ao aspecto coletivo. O batismo também é um sinal visível da graça da unidade cristã, da unidade da fé. É um sinal visível da graça que nos faz ser um corpo. 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12, verso 12 a 14. Você pode encontrar na sua Bíblia o texto bíblico, eu aguardo você abri-la. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Verso 12 a 14 diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Muitos membros, mas um único corpo, a unidade da fé. O batismo, ele é a porta de entrada, o passo inicial da vida como igreja. Aqueles que são arrolados como membro das igrejas locais são arrolados mediante o batismo. Veja, o batismo é um sinal visível desta graça que é podermos ser a igreja de Cristo. E quando eu digo aqui a unidade, não é apenas na igreja local, mas é a unidade da igreja de Cristo, a igreja invisível, aquela que já foi no passado, aquela que é no presente e aquela que será ainda no futuro. A igreja que reúne crentes de todos os locais, de todas as raças, de todas as nações, de todos os tempos. A igreja que foi formada desde a pregação dos apóstolos e será ainda continuamente formada até o retorno triunfal de Cristo. O batismo, ele é o rito comum para toda a igreja de Cristo. O batismo é, portanto, um sinal visível desta nossa unidade. O batismo é um sinal visível da salvação. O batismo é um sinal visível do arrependimento. E o batismo é um sinal visível da unidade que somos como igreja do Senhor. Esses três primeiros aspectos falam primeiramente da nossa individualidade e da coletividade como igreja. São aspectos que estão apontando o presente e o passado. O batismo é um sinal visível de que fomos salvos, de que nos arrependemos e de que agora somos a igreja. Mas há ainda mais dois aspectos que eu quero destacar,
que mostram agora do hoje, do presente para o futuro. Até então nós vimos do presente para o passado. O batismo é um sinal visível de que fomos salvos, de que nos arrependemos e de que hoje somos a igreja. E agora que somos a igreja de Cristo, qual a importância ainda do batismo? O batismo aponta ainda mais duas graças que desfrutamos no hoje e daqui para frente. Primeiramente, o batismo é um sinal visível da graça de vivermos em novidade de vida. A graça da santificação. A graça da santificação. Olha só. Romanos 6. Abra a sua Bíblia. Romanos 6, verso 1 ao 4. Romanos 6, verso 1 ao 4. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Assim também andemos nós em novidade de vida. O batismo é, portanto, um sinal visível da santificação. Aqueles que foram salvos, eles não desejam mais viver no pecado. Eles morreram para o pecado. O velho eu morreu. E agora o novo eu que vive para a glória do Senhor. E o batismo é um sinal visível, então, dessa santificação, dessa busca incessante, constante, real e intensa de sermos santos como Cristo assim nos ensina. Um sinal visível da graça da santificação. A nova vida é a vida da santidade. A nova vida é a vida na qual, separados dos prazeres do mundo, buscamos uma vida de santidade. A regeneração, a nova geração, essa nova vida que temos, é a vida como o Senhor Jesus ensinou a Nicodemos no alto da noite. Não é mais a vida como outrora era, mas é a vida debaixo do Espírito. E essa vida debaixo do Espírito é uma vida de santidade. O batismo, portanto, é um sinal visível de que fomos salvos, de que nos arrependemos dos nossos pecados, de que somos a igreja, de que vamos viver em novidade de vida. Mas, por fim, e um último tópico aqui que eu quero destacar, o batismo é um sinal visível de uma quinta e última graça, a graça da unção. A graça da unção do Espírito Santo. Gálatas 3, 24 a 27. Texto bíblico que diz assim: de maneira que a lei nos serviu de aio, de caminho, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De Cristo você foi revestido. Essa é a unção. Este é o poder que recebemos do alto para irmos e frutificar. Portanto, o batismo é um sinal visível de que nós podemos e devemos dar frutos. Frutos de uma vida transformada, frutos do evangelismo, frutos do compartilhar do evangelho. O batismo é um sinal visível de que nós vamos levar adiante esta graça a outros que ainda distantes do Senhor estão e não conhecem desta realidade.
O batismo é um sinal visível dessas 5 graças que nós meditamos nesta noite. Um sinal visível de que fomos salvos. Um sinal visível de que encontramos arrependimento. Um sinal visível de que somos a igreja do Senhor. Um sinal visível de que vamos viver uma vida de santidade, viver em novidade de vida. E um sinal visível de que, revestidos por Cristo, vamos levar estas graças a outros tantos que ainda não conhecem o Senhor. O batismo é, portanto, um sinal, um selo deste pacto de Deus conosco. Um pacto que envolve toda a nossa história, o passado, o presente e aquilo que ainda virá. O batismo, ele não deve ser confundido em si com a salvação, em si com o arrependimento, mas eles são sinais de que fomos salvos e nos arrependemos. O batismo não é a igreja, mas aqueles que fazem parte da igreja o fazem por meio do batismo. O batismo não é sinônimo de santificação e de unção, mas são sinais de que desejamos ardentemente a santificação, de que desejamos a unção para compartilhar, para pregar o evangelho. O batismo, ele gera bênçãos a todo aquele que crê no Senhor. Você já foi batizado? Se você ainda não foi batizado, procure o pastor da sua igreja e manifeste o desejo de assim ser, expressar a sua fé por meio do batismo. Agora, se você já foi batizado, tenha essa convicção. O batismo, ele gera bênçãos, não apenas no momento em que você foi batizado, mas em toda a sua história. O batismo, ele simboliza que você foi salvo, que você se arrependeu, que você é a igreja de Cristo, que você deseja viver uma vida de santidade e que você deseja viver debaixo da unção do Espírito Santo, pregando com ousadia, pregando com intrepidez o evangelho da verdade. Meu irmão, minha irmã, essa é a graça que assim aprendemos nessa noite. O batismo como um sinal visível de uma graça invisível. Que Deus aplique no teu coração esta palavra. Que o Senhor aplique na tua vida esse desejo. O desejo de, se ainda não foi batizado, ser batizado. E o desejo de viver debaixo dessas graças. A salvação, o arrependimento, a unidade da fé, a unção e a santificação como expressões vivas do cristão que foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Viva assim, viva para a glória de Deus. Vamos orar? Feche seus olhos, curva sua cabeça e vamos conversar com o Senhor. Eterno e poderoso Deus, o nosso coração, ó Pai, nesse instante se alegra. Se alegra, ó Pai, em reconhecermos que o Senhor tem cuidado de nós. Se alegra, ó Pai, em reconhecermos que o Senhor é o nosso Salvador, que bem algum possuímos, que o Senhor, ó Pai, é aquele que na história tem cuidado do teu povo, cuidado dos teus filhos. Tem, ó Pai, feito em nós e através de nós, ó Pai, uma grande, uma maravilhosa obra. Nós te louvamos e te agradecemos por isso. Nesse instante, ó Pai, de uma forma muito especial, nós queremos te agradecer, ó Pai, como vimos nesta noite pela tua palavra, pelo teu grande amor, expresso, ó Pai, no sacramento do batismo. Um sinal visível de que fomos salvos, que nos arrependemos, de que somos a tua igreja, de que desejamos, ó Pai, viver com ardência a fé, a santidade, a unção, a evangelização. Graças te damos por tudo isso, ó Pai. Graças te damos porque o Senhor é o nosso Deus, ó Pai. O Senhor é o nosso Salvador. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor, ó Pai, tem certamente escrito a nossa história debaixo, ó Pai, dos teus cuidados, debaixo do teu amor. Te louvamos e te agradecemos por tudo isso, ó Pai. Agradecemos porque o Senhor é o nosso Salvador. Agradecemos, ó Pai, porque somos a tua igreja. E que o Senhor desperte em cada um de nós o desejo de vivermos para a honra e para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, é que assim nós oramos, nós te agradecemos. Amém e amém. Louvado seja o nosso Deus. Meu irmão, minha irmã, encerrando este
nosso momento de estudo bíblico, eu quero aqui deixar um convite para você. Todos os domingos, às 19h30, às 18h30, melhor dizendo, temos nos reunido em nossa igreja de forma presencial para juntos louvarmos ao nosso Senhor. E você é o meu convidado para estar presente, para estarmos ali louvando ao nosso bom Deus. Todos os domingos, às 18h30, na Igreja Presbiteriana de Laranjal Paulista. Mas se por algum motivo justo você não puder estar presente, nos acompanhe de forma remota do seu lar, da sua casa, por meio da nossa fanpage. Desejo a você, meu irmão, minha irmã, um ótimo restante de dia, um ótimo restante de noite e uma ótima semana na presença de Jesus. Que Deus te abençoe, que Cristo seja com você, com o seu lar, hoje e para todo sempre. Que Jesus te abençoe. Tudo a Cristo